Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos iniciar uma caminhada. Vamos acompanhar nessa caminhada o principal que caminhou desde o céu até a terra para nos salvar, para nos ensinar o caminho que nós devemos fazer. Vamos, irmãos, viver estes momentos com alegria, com esperança, sabendo que Ele nos acompanha e nos leva, através do sofrimento, quando ele acontece, nos leva à glória da ressurreição. A oração final. Digo, a oração inicial. Senhor Jesus, queremos nesta via sacra seguir vossos passos no caminho para o Calvário. Neste longo e difícil trajeto, suportastes dores, injúrias e humilhações. Ajudai-nos a meditar estas estações com muita fé e devoção. Queremos aprender de vós a fidelidade a Deus, mesmo diante das dificuldades que nos cercam ao longo da vida. A via dolorosa é essencialmente um exercício de piedade e devoção, um caminho que nos permite purificar nossos passos no vosso seguimento. Que esta via crucis aumente em nós o amor a Deus e às pessoas que sofrem. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Quando o povo pediu a crucificação de Jesus, Pilatos pediu água e lavou as mãos, dizendo: não sou responsável pela sangue deste homem, é um problema de vocês. Depois de mandar açoitar, Jesus entregou-o para ser crucificado. Barrabás, Barrabás, Barrabás. Esse foi o nome que ecoou, o nome de um ladrão, de um cruel assassino. E pensar que tivemos 3 chances, 3 momentos para repensar e escolher a pessoa certa a ser liberta. E pensar que tínhamos como outra opção gritar por Jesus, um homem bom, justo, manso, humilde. Como podemos tomar tal decisão? Qual era a venda que cegava os nossos olhos? Qual era a força que fechava os nossos ouvidos? Como podemos renegar a Ti, Senhor? Penso que talvez tivessem algumas pessoas que não concordavam com a multidão. Mas por que não se pronunciaram? Por que se esconderam? Por que aceitaram essa condenação injusta? Será que se deixaram levar pelos demais? Será que foram convencidos? Por que lavaram as mãos perante a injustiça, como fez Pilatos? Que personagem intrigante é Pilatos? Um homem rígido, detentor do poder. Um homem que deveria ser justo. Um homem que, no fundo, não queria condenar a Jesus, mas o fez. O fez por conta das pressões políticas e sociais da época. O fez por questões mundanas. Um homem que, apesar de não concordar com o que o povo pedia, se acovardou, lavou as mãos, deixou que outros decidissem, condenou a Jesus. Quantas vezes nós também fazemos isso em nossas vidas?
Quantas vezes nos deixamos levar pelos demais, reprimimos pensamentos, nos escondemos nas omissões, renegamos a Ti, Senhor. Quantas vezes nos isentamos da responsabilidade das escolhas? Quantas vezes lavamos as mãos? Olhe para esse pano que você tem carregado ao longo desse dia. Quantas vezes ele secou nossas mãos sujas, nossas mãos covardes, nossas mãos culpadas? Não tinha graça, nem beleza no olhar, humilhado, desprezado, homem das dores, a escória da humanidade, ultrajado, maltratado, ferido por Deus. Segunda estação, Jesus carrega sua cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus recebe sobre os ombros a cruz e se dirige ao Monte Calvário, também chamado Gólgota, onde será crucificado. A cruz era um antigo instrumento de suplício, usado para executar bandidos e marginais condenados à morte. Apareceram então os soldados e levaram um homem condenado. Soldados são homens que trabalham para defender os interesses de um soberano. São os braços e as pernas que fazem valer as leis e os decretos. E eles puseram em prática o que nós pedimos com tanta força a Pilatos. Aplicaram duros castigos a Jesus, flagelaram e torturaram o Senhor. Zombaram de sua majestade, cuspiram em sua face. Ousaram coroá-lo com uma coroa de espinhos, o levaram até a cruz e o fizeram carregar o peso de sua condenação. Ele, um rei, carregara uma cruz pela cidade como faziam os ladrões e os assassinos. E o fizeram para agradar a nossa vontade. E ele o fez de bom grado. Abraçou a cruz como a um velho amigo, apesar de tamanha injustiça que estava sofrendo. Olhem para seus panos, olhem para esse pano que limpou o sangue da tortura do Senhor das mãos de seus algozes. E quantas vezes nós não o matamos a Jesus? Quantas vezes nós não o torturamos com os nossos pecados? Quantas vezes nós não o flagelamos enquanto fazemos pouco do seu sofrimento para nos salvar? Quantas vezes adicionamos mais e mais pesos a essa cruz que ele carrega, com nossos atos e omissões, nossos pensamentos? Quantas vezes não nos manchamos nossas mãos com o sangue sagrado do Senhor? Não tinha graça, nem beleza no olhar, humilhado, desprezado, homem das dores. Terceira estação,
Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus caminha cansado e abatido sob o peso da cruz. Seu corpo está coberto de sangue. Suas forças se esgotam e ele cai. Com chicotes, os soldados o forçam a se levantar e continuar o caminho para o Calvário. A caminhada começou. O caminho para o Calvário é acidentado, longo. O peso da cruz é grande, muito grande. É o peso de cada um de nós, dos nossos pecados. É o peso da injustiça e da omissão. É o peso da humanidade que está sob os ombros de um homem só. É peso demais. Jesus cai pela primeira vez. O Filho de Deus vivo, que podia ser levado por hordas de anjos aos céus, com glórias e regalias, cai ao chão de terra batida como um qualquer. Cai porque escolheu mostrar sua natureza humana, fraca. Cai porque escolheu passar por tudo isso, e por nós, pelo povo que há pouco clamava pela sua morte. Tantas pessoas o cercavam nesse momento, e nenhuma mão se estendeu para ajudar a levantar. Ninguém sequer pensou no tamanho do sofrimento que o Senhor experimentava. Ninguém quis olhar para aquele homem desfigurado, sujo, para aquele homem condenado à morte. E não fizeram por medo, por repulsa, por indiferença. Olhem para os seus panos, pensem, quantas vezes nós também deixamos de ajudar o próximo por medo, por asco, por preguiça, por não querer sair da nossa zona de conforto, por covardia. Quantas vezes nós preferimos não enxergar a realidade que nos cerca? Quantas vezes nós limpamos as nossas mãos marcadas pela indiferença e pela falta de compaixão? Quarta estação, Jesus se encontra com sua mãe. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãe e filho se encontram e se abraçam em meio à dor insuportável. Eles tudo partilham até a cruz, até o fim. Sem palavras, a dor leva-nos a compartilhar este momento sofrido, expresso em seus rostos. E no meio da multidão, lá estava ela, Maria, a mãe de Jesus. Maria chorava muito. Não queria acreditar no que estava vendo. Não conseguia aceitar o que estavam fazendo com seu filho, seu menino, aquele que ela cuidou com tanto zelo, tanto amor. Como podiam condená-lo a isso? Um homem bom, justo, puro, um homem de Deus. Como podiam aclamá-lo como rei e apunhalá-lo pelas costas logo depois? Ela tentava se aproximar dele ao longo da caminhada, mas era em vão. Seu coração estremecia a cada gemido distante, palpitava a cada chibatada e a cada grito. Lhe faltava ar. Conseguiu por fim olhar os seus olhos por alguns segundos, e nesse momento a multidão que os cercava desapareceu. Os gritos furiosos dos soldados eram meros sussurros.
Só ele e ela estavam ali. Só ele importava. Quanta dor, quanto desespero. Era demais para uma mãe suportar sem agir. Se lançou a ele, tinha tanto a lhe dizer, tantas palavras de consolo, mas ao olhar de perto suas profundas feridas, sentiu a boca selada pelo desespero. Como bateram, como o maltrataram, como humilharam o seu menino. Seus olhares se cruzaram novamente, demoradamente. Era a despedida. Era como se os olhos de Maria dissessem: estou aqui e vou ficar até o fim, porque sei que você irá até o fim por todos nós. Olhe para as manchas no seu pano. Pense em tudo que ele passou por nós. Pense em Maria. Pense na dor de uma mãe forçada a assistir à tortura de um filho, sem poder intervir. Pense nas suas copiosas lágrimas. Cada pecado nosso é uma chibatada a mais, uma lágrima a mais. Quantas vezes já fizemos Maria chorar? Quantas vezes ela já usou esse pano para conter as lágrimas? Teus olhos e em meio a tanto pranto parece mentira que o crucificaram, que és o pequeno que eu embalei, que adormecia tão logo em meus braços, aquele que sorria ao olhar o céu, e quando rezava ficava sério. Quinta estação. Simão ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, Simão de Cirene, que voltava do campo, foi obrigado a carregar a cruz para que Jesus não desfalecesse pelo caminho, pois tinha de permanecer vivo até a crucifixão. Estava cada vez mais difícil percorrer esse caminho. O Calvário parecia se mover cada vez mais longe. Jesus seguia. Sua natureza humana gritava por dentro: ajuda, ajuda. Mas seu rosto era sereno. As forças já lhe faltavam. Começara a andar cada vez mais lentamente. O peso era muito. As feridas já doíam demais. E a cada passo lento e vacilante que o Senhor dava, os soldados se irritavam ainda mais com a sua lentidão. Resolveram então chamar alguém para ajudá-lo, não por compaixão, mas para acelerar o serviço. Era Simão de Cirene, um homem que estava de passagem por ali. Simão se aproximou e viu Jesus, um homem desfigurado pelos castigos que sofrera. Pôs-se então a dividir o peso da cruz que ele carregava, como era pesado o madeiro. Em certo momento, o olhou nos olhos. Tamanha foi a surpresa ao se deparar com gratidão, com amor. Como era possível que um homem condenado a tão grande sina pudesse sentir isso? Como era possível um homem tão maltratado ainda estar de pé, batalhando? E onde estavam seus amigos?
Por que não o acompanharam e ajudaram nesse caminho? O encontro de Simão e de Jesus foi um acaso. Pensem nos acasos de suas vidas, nos encontros e desencontros do dia a dia. Será que nós transformamos nossos acasos em oportunidades de amar? De conhecer melhor o outro, como fizeram Jesus e o Cirineu? Ou será que nesses acasos nós somos egoístas, soberbos? Será que nos abrimos para conhecer e entender a dor do outro? Ou nos achamos donos da verdade? Será que estamos manchando ainda mais os nossos panos? Ao carregar a cruz, a força se esgotou. E um dos soldados então coagiu um homem para levar a cruz do Salvador. O seu exemplo arde em meu coração. Sua história placa a força do meu eu. Ser servo é o que me faz verdadeiro cristão. Senhor, me faça como Simão, o Cirineu. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Uma mulher que assistia à passagem de Jesus se comove ao ver a cena e decide limpar a face do condenado, tingida de sangue. No pano usado por Verônica, ficou gravado o rosto ensanguentado de Jesus. Vinha andando um pouco à frente da multidão uma mulher, Verônica. Ela queria estar mais perto de Jesus, queria poder olhar o seu rosto, queria entender porquê de tudo aquilo. Quando chegou mais perto, ficou horrorizada com o que viu. Um homem muito maltratado, fraco, a ponto de desistir. Mas mesmo assim, permanecia em silêncio, de nada reclamava, nada pedia. Parecia aceitar o seu destino. Como isso era possível? A cena diante dos seus olhos tocou no íntimo do seu ser. Verônica sentiu necessidade de ajudar a Jesus, mas não sabia como. Não tinha força ou autoridade para isso. Carregava consigo apenas um lenço. Mesmo assim, não pôde se conter. Se aproximou do Senhor e secou com delicadeza o seu cansado rosto. Logo, os soldados a afastaram dele e restou apenas o sangue e o suor daquele homem em seu lenço. Verônica não fez muito, é verdade, mas ela fez tudo o que estava em seu alcance pelo Senhor. E sem pedir nada em troca, se contentou com um simples olhar de gratidão. Será que nós também fazemos tudo o que está ao nosso alcance pelos demais? Será que damos sempre o nosso melhor em prol dos outros? Será que nossas boas ações são realmente desinteressadas? Ou será que fazemos a caridade de qualquer maneira, esperando apenas algum reconhecimento? Olhem para os seus panos. Será que a nossa preguiça e o nosso ego o mancham ainda mais? Permita-me, Senhor, secar teu rosto, imprime tua face, Deus de amor, em minha alma como em pano, para que eu possa assim aquietar minha pobre alma que busca ansiosamente contemplar o teu rosto. Em tuas chagas nossas feridas foram curadas. Em tuas chagas nossas feridas foram curadas. Na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez.
Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus sabia do fim que o esperava. Seu espírito estava preparado, mas seu corpo estava esgotado e abatido. Por isso, caminhava com dificuldade e, não aguentando mais, pela segunda vez, cai sob a cruz. Jesus cai novamente. É difícil olhar tamanho sofrimento sem que a cena provoque qualquer reação. O povo que o acompanhava estremeceu. Tinham a certeza de que desta vez ele não suportaria. A dor já era forte demais. O caminho era tortuoso e acidentado demais. As feridas abriam ainda mais com o caminhar. Estava sujo, fraco, ofegante. E mesmo nessas condições, o silêncio do homem era ensurdecedor. Não se ouvia nenhum ruído sair da sua boca. Apenas um suspiro longo e determinado. Tomou forças e, para a incredulidade do povo, se levantou mais uma vez. Tomou sua cruz, retomou a caminhada com mais determinação. Como é chocante o silêncio de Jesus! Como nos impressiona sua força, sua resiliência, seu amor por nós. Ele suportou tudo isso para nos salvar, para nos dar a vida nova, uma vida nova com Ele. Será que nós valorizamos esse sacrifício do Senhor? Será que nós aprendemos com o seu comportamento, mesmo numa situação tão difícil como esta? Será que nós também encaramos as provações dessa vida em silêncio, com mansidão, como Jesus encarou a cruz? Ou será que nós reclamamos de tudo que não acontece, conforme a nossa vontade? Perder a fé, duvidar do Senhor. Olhe para esse pano. Será que a nossa ingratidão, nossa falta de fé, nossa impaciência, o mancha ainda mais? Coração sangrando, dor e amor se misturando, corpo cansado, todo ensanguentado, porém realizado. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Já estavam próximos do Monte Calvário. Jesus, abatido pela dor e vendo suas forças esgotadas, ainda tem ânimo suficiente para consolar as mulheres que, chorando, lamentavam o sofrimento dele. A caminhada até o Calvário atraía a atenção de muitas pessoas, e dentre elas algumas se destacavam. Eram mulheres que choravam amargamente. Era costume da época que as mulheres chorassem pelos prisioneiros condenados à morte. Mas este choro era diferente. Era verdadeiro. Era fruto do tamanho sofrimento que viram naquele homem. E mesmo no meio de tanta dor, Jesus olhou para elas. Olhou verdadeiramente para elas. As pediu que não sofressem por ele. Em um dos piores momentos de sua vida, Jesus parou e olhou para aquelas mulheres, que na época pouco valiam para a sociedade,
que estavam à margem e lhes ensinou. Lhes ensinou com palavras duras, é verdade, mas sinceras. Lhes ensina que não basta compaixão, que é necessário converter o coração, pedir perdão, para enfim começar a vida nova. Olhem para seus panos. Quantas vezes nós apenas nos compadecemos de algo ou alguém? Quantas vezes não agimos, não tentamos mudar? Olhem para essas manchas que estamos deixando sobre o tecido. Ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus já não suporta o cansaço e a dor. Suas forças já não o sustentam. Por isso cai pela terceira vez sob o peso da cruz. Quiseram dar-lhe vinho misturado com fel para aliviar a dor, mas ele não quis beber. E lá está o homem, mais uma vez ao chão. Digo homem, pois cada queda, Jesus nos mostra o quão humano ele é. A cada queda, Jesus nos mostra o quão humilde ele é. Ele, Filho de Deus vivo, escolheu vir à terra como um homem simples, do povo, e agora nos mostra que compartilha de nossas fraquezas, que em seu rosto escorre o mesmo suor que em nossos rostos. E mesmo nesse momento de tanta dor, de tanto sofrimento, nos ensina, Senhor, nos ensina a mirar adiante, a buscar incessantemente o destino final, a buscar a salvação, com o mesmo afinco que ele vai até a cruz por nós todos. Porque foi isso que ele suportou, foi por isso que ele suportou todo esse martírio, para nos salvar, para nos ter para sempre ao seu lado, na vida eterna. Com suas 3 quedas, Jesus nos mostra que a caminhada é árdua, que o cansaço vai chegar, que a dor vai nos frear. Com as 3 vezes que levantou, ele nos ensina a perseverar. Nos ensina que, por vezes, as quedas são necessárias, pois nelas recuperamos o ar que nos faltava na caminhada e nos reerguemos. Nos ensina que os tropeços nos deixam cada vez mais fortes na missão. Nos ensina a erguer a cabeça e olhar para frente, a buscar o fim da linha, buscar a vida eterna e a salvação. Olhem para os seus panos. Quantas vezes olhamos para os céus durante uma tormenta e pensamos em desistir? Quantas vezes pensamos que a cruz era pesada demais, que a fadiga ia nos vencer? A cada vez que desistimos, é mais uma mácula nesse tecido, é mais uma mancha, é uma desonra ao sacrifício que ele fez, é mais uma gota de sangue do Senhor que é desperdiçada. Foi castigado em razão dos nossos crimes, esmagado por nossos pecados, um alto preço que por nós pagou. Suas chagas e remidos. 10ª estação.
Jesus é despojado de suas vestes. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Os soldados tomaram as roupas de Jesus e fazem um sorteio para ver a parte que cabe a cada um. Assim se cumpre a profecia de Isaías. Repartiram entre si minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Despiram-no de suas vestes, lançaram sorte sobre tua túnica. Jesus agora está nu. Retiraram dele todo e qualquer resquício de dignidade que restava. Retiraram a única coisa que possuía ao longo desse martírio. E pensar que homens a retiraram, à força, os mesmos homens que nos primórdios da humanidade se vestiram para garantir essa dignidade, agora a roubam do Senhor. Vemos a extensão dos ferimentos de Jesus, seu corpo ferido, sua pele maltratada, pressionada contra a cruz. Quanta dor! Olhem para os seus panos. Eles são um pedaço da túnica do Senhor, da túnica que foi repartida brutalmente por homens como nós, homens pecadores. Como puderam tocar a sagrada túnica do Senhor? Como puderam lançar sorte sobre ela? Olhem para os seus panos. Quantas vezes também nós ousamos nos aproximar do Senhor, ganharmos sua confiança, para depois rasgá-la. Por cravos e espinhos, chagado por meus pecados, sou eu com a lança na mão, o soldado que feriu teu sagrado coração, despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu, o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado. Décima primeira estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus é crucificado. São cravados pregos de ferro que lhe rasgam a carne, dilacerando mãos e pés. A cruz é erguida, Jesus fica suspenso entre o céu e a terra. Agora é o fim. Ele está definitivamente condenado. Chegaram por fim ao Monte Calvário. Deitaram-no sobre a pesada cruz que carregava. Era chegada a hora de pregá-lo no madeiro. Pegaram então um pesado martelo de ferro e os longos e afiados pregos. Os posicionaram sob as mãos e os pés de Jesus e martelaram. Os pregos furam a pele, rasgam os nervos, fissuram os ossos. A dor é inimaginável, como os choques por todo o corpo. A cada martelada, um grito ecoava no lugar. Um grito seco, intenso, sofrido, ensurdecedor.
Erguem por fim a cruz, e nesse momento Jesus sente todo o peso de seu corpo sobre os seus braços e seus pés, que já doíam muito. Lhe falta o ar. É muito doloroso o simples inspirar e expirar, mas mesmo assim ele olha para o povo ao seu redor e fala. Intercede por nós, nos promete o paraíso, nos deixa sua mãe. Quanto amor, quanta honra, quão louvável é o seu sacrifício por cada um de nós. Olhem para os seus planos e pensem, será que nós damos valor a esse sacrifício de Jesus? Ou será que por vezes nos esquecemos do Senhor? Será que eu tenho como prioridade em minha vida, assim como Ele nos tinha? Ou será que eu me deixo levar pelas coisas do mundo com facilidade? Olhem para os seus planos. A cada vez que viramos as costas para Jesus, a cada vez que colocamos como coadjuvante em nossa história, é um prego a mais que martelamos em seu corpo. É um espinho a mais em sua coroa. É uma gota a mais em seu sagrado sangue, que é derramada.
12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Depois de longa e terrível agonia, Jesus lança seu último grito do alto da cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E em seguida inclina a cabeça e entrega o espírito a Deus. O silêncio reinava soberano no Monte do Calvário. Só se ouvia a débil respiração de Jesus. Tudo está consumado, ele disse fracamente. E, inclinando a cabeça, entregou por fim o espírito. Como se os céus estivessem em consonância com a terra, uma escuridão se estabeleceu. Cegava a todos. Ouviam-se ao longe fortes e melancólicas trovoadas. Só se via uma única imagem, a de Jesus, de braços abertos, como se abraçasse o mundo inteiro. E só nesse momento entendemos que condenamos o Filho de Deus, torturamos aquele que veio para nos salvar, crucificamos o Verbo feito carne, matamos o amor. E fizemos tudo isso porque estávamos cegos, porque estávamos vendados pelo pecado, porque nada parecia fazer sentido, e não faria enquanto não encontrássemos e aceitássemos a Deus. Porque só Ele dá sentido à vida. Foi necessário que Ele morresse para que enxergássemos. Foi necessária a escuridão para que se fizesse a luz. Olhem para esse pano. Esse pano representa o pecado, que foi tantas vezes uma venda para nossos olhos. Quantas vezes mais nós vamos nos deixar ser vendados pelo pecado? Fica bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor. Perdoa porque eu matei. Porque zombam de ti e não te consolam. Não vem o bem que fizeste por toda a terra. Porque não deixa a cruz e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito, chamar meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome. Não tenho mais dúvidas, és o Filho de Deus. Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou
de todo este amor. Perdoa porque o matei. Ah, porque zombam de ti e não te consolam. Não vem o bem que fizeste por toda a terra. Porque não deixa a cruz e larga o sofrer e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito, chama meu nome, entrega-me ao Pai. Décima terceira estação. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Às vésperas de sábado, José de Arimateia foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Com a permissão da autoridade romana, José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Maria, sua mãe, recebeu-o nos braços. A cena é insustentável. Ver o corpo de Jesus pendendo sem vida na cruz nos faz lembrar em detalhes do que acabara de acontecer. Das quedas, do sofrimento, da morte lenta e dolorosa. Mas acabou. Ele não está mais ali. Está em outro lugar. E é de lá que ele olha por nós nesse momento. Olha para o seu rebanho perdido, desorientado, com medo. Olha a sua mãe, que segue aos pés da sua cruz, que ficou até o fim ao seu lado, como prometeu fazer. Olha João, seu discípulo amado, ao lado dela, dando-lhe amparo. Chega então um velho conhecido de Jesus, um discípulo às escondidas. Era José de Arimateia. Traz consigo a ordem para que desçam da cruz e entreguem seu corpo a ele. E assim, os soldados o fizeram. Retiraram o corpo violado e ferido de Jesus do madeiro e o puseram nos braços de Maria. Ela estava desolada, beijava e abraçava o corpo do seu filho. Limpava seu rosto com seu véu e olhava demoradamente, como para gravar cada pedacinho de suas feições. Quanta dor ela não devia estar sentindo nesse momento. Olhem para os panos de vocês. Olhem para as manchas nos tecidos. O sangue, o suor, a sujeira que está impregnada nas tramas. Foi por você que esse sangue foi derramado. Foi pela sua salvação que ele passou por tudo isso. Olhe para esse pano, o pano que representa todos os pecados. Foi para te salvar desses pecados que o Senhor morreu na cruz. Foi para nos redimir, para nos tornar dignos da vida eterna. Será que você pensa nisso quando erra? Será que você entende o tamanho desse amor?
14ª estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Depois de envolvê-lo num lençol, José de Arimateia colocou o corpo de Jesus num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado, e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Era costume entre os judeus enrolar o falecido em panos de linho e perfumá-lo. E assim o fizeram. Um único lençol envolve o Senhor, cura o seu frio, enxuga seu sangue e seu suor, consola o seu pranto. À sua espera tinha um túmulo novo, nunca antes usado, e lá o colocaram. Era como se dormisse, como se experimentasse um sono leve e tranquilo, pois não trazia consigo o peso da morte, do ódio ou do rancor. Para onde terá ido o Senhor? O que faremos sem ele por aqui? Era esse o pensamento que ecoava na cabeça daqueles que o seguiam. Esse é o pensamento que ecoa em nossas cabeças hoje. Olhem, pela última vez, para os seus panos. Pensem em toda a jornada até aqui, nas manchas que adicionamos a ele. Pensem no tamanho do sacrifício que acaba de acontecer perante os nossos olhos. Tentem mensurar o amor que vive em nessa Via Crucis. Foi por você, é por você, e sempre será por você. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão sagrado e ferido. Isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura sua dor. Senhor Jesus, terminamos o percurso da Via Sacra. Meditamos e rezamos contemplando os sofrimentos que enfrentastes no caminho até o Calvário. Sobre vossa cruz resplandece a luz da esperança, que não nos permite voltar atrás. A vossa cruz se torne para nós sinal de vitória. Ajudai-nos a abraçá-la com amor, para que possamos vislumbrar o brilho de vossa ressurreição. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém.